Sexual Liliane Nunes. Liliane, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada, Clodomiro. Liliane, você sempre traz aqui temas bastante interessantes, complexos para a sociedade, e o movimento feminista também, do meu ponto de vista, é um deles. Né? Como que nós podemos abordar? O movimento feminista é um movimento que surge a partir de qual contexto, como ele surge, como ele de fato traz uma influência para a sociedade? Bom, Clodomiro, historicamente o feminismo ele tem origem lá pelo final do século XIX, quando as mulheres, tem até um marco bem conhecido, até que teve um filme recentemente, que são as sufragistas, o movimento sufragista, que elas começaram com o direito de votar. Historicamente começa nesse ponto, porque elas sentiam que socialmente elas estavam sendo negligenciadas, elas estavam sendo preteridas ao universo masculino de um modo geral, e elas entenderam isso na Europa, que o voto seria uma boa ferramenta para que elas começassem a se colocar de uma forma igual. Depois, em alguns lugares o voto já foi, elas conseguiram esse direito ao voto, nos Estados Unidos, se eu não me engano, década de 20 ou de 30, no Brasil foi um pouco depois, e algumas mudanças começaram a acontecer, mas longe ainda da situação ideal, que era do simples respeito que elas exigiam com relação às suas atividades. Na década de 60 e 70 é que teve o pico, onde, além da questão do voto, existia também a questão da liberdade sexual e a questão do trabalho. Nesse momento ainda existia a questão de trabalho doméstico é de mulher, não remunerado, e trabalho fora é de homem, obviamente remunerado por ser o provedor. Certo? Só que a questão do trabalho doméstico não ser remunerado passava, e ainda passa em algumas situações, a ser desvalorizada e desmerecida. E é também o trabalho. O que você faz? Nada, eu fico em casa. Não é assim. Você fica em casa e conduz a casa. Né? Liliane, é interessante pelo que você coloca nesse trajeto histórico, o próprio movimento feminista ele é um elemento recente, né? Porque a gente olha, por exemplo, 100 anos, é pouca coisa para a história e o papel que a mulher ocupou na história da própria civilização. E de certa maneira, esse pico que você coloca na década de 60, 70, o movimento feminista ele não acaba se perdendo no sentido que ele quer o quê? Ele quer se aproximar nessa igualdade do homem, muitas vezes o quê? Ter uma identificação com o papel ocupado pelo homem. Você acha que o movimento feminista passou por esse momento de crise? Na verdade existe uma questão de identidade muito forte. Hoje em dia a palavra feminismo ela está começando a ficar com uma cara pejorativa, porque é tudo feminista. Porque algumas mulheres elas levantaram essa bandeira com uma força tamanha que às vezes a entonação e a forma como elas colocam parece que elas querem dedetizar a humanidade do homem, do sexo masculino, da sociedade. E não é isso. O feminismo ele tem por base a igualdade e ponto. A mulher feminista ela quer simplesmente o respeito e a igualdade. Ela não quer que os homens sejam castrados, que eles sejam todos eliminados e que eles são descartáveis totalmente da sociedade. De jeito nenhum. Pelo contrário. Né? Até porque se a questão é direitos iguais e o respeito, aquelas que pensam de uma forma diferente também têm que ser respeitadas. Né? Então, assim, a questão de, você falou, né? As mulheres desempenharem papéis que homens também desempenham e ter essa crise. Poxa, mulheres dirigem carro, dirigem caminhão, pilotam aviões. Homens levam filhos na escola, preparam a comida, lavam a louça, né? E, enfim, desempenham papéis que até então a sociedade dizia que era só de mulheres. Né? Na verdade, isso é uma conquista, como você disse no início, uma conquista política, né? Começa com a participação, com o direito de votar. E é interessante, por exemplo, no Brasil, as duas últimas leis eleitorais que nós tivemos, inclusive a que está sendo válida, né? Aplicada nessa eleição de 2016, as duas leis foram criadas justamente com o objetivo do quê? Da inserção da mulher dentro da política. Quer dizer, nós temos ainda uma participação muito baixa da mulher na política, até porque nós temos cotas dentro dos partidos que devem ser preenchidos do ponto de vista legal, né? Os partidos devem fomentar essa participação da mulher, porque ainda é muito baixa. Como que você avalia o quadro aqui no Brasil do movimento feminista? Quer dizer, nós temos ainda muito que caminhar, como que você avalia isso? Num cenário geral, não só político, realmente a gente ainda tem muita coisa para agregar. Em termos corporativos, por exemplo, no ambiente corporativo, existem mulheres extremamente poderosas, extremamente competentes e capazes, que ocupam funções e posições de homens e que ainda são remuneradas de forma diferente. No ambiente artístico também. Né? No setor acadêmico já não posso dizer a mesma coisa, porque como na academia você tem os intelectuais e você tem uma visão diferente de sociedade, então academicamente já existe um cenário um pouquinho mais favorável no sentido da igualdade, mas fora isso ainda tem muito espaço para ser ganho.
né? Na parte de agricultura, setor de agronegócio também é um setor extremamente masculino ainda, muito embora tenham mulheres já atuando, mas essas mulheres que atuam têm que se posicionar de uma forma muito incisiva e muito dura para que alguns limites não sejam transpostos em algumas situações que ainda são desnecessárias para acontecer. E uma outra questão importante, né, é uma luta permanente. E essa luta é travada politicamente, na medida que você conquista espaços, conquista essas funções na produção, né, na questão da divisão social do trabalho. Mas acho que tem uma outra questão importante, né, Liliane, você que trabalha nessa área pode falar com mais propriedade, que é a questão da violência contra a mulher, ainda que os dados que nós possuímos ainda são alarmantes. Sim, né? São bastante. Quer dizer, como que nós podemos avançar nesse aspecto? É uma questão de posicionamento de mais uma perspectiva policial, uma perspectiva de consciência. Quer dizer, qual que é o nosso caminho para combater a violência contra a mulher? Pois são fatores que se interligam, assim. Porque quando a gente fala violência contra a mulher, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Bater, violência física. Nem toda violência é somente física, existe a violência psicológica também. Muitas vezes a mulher ela é chantageada de uma forma muito sutil, né? Muito sutil, muito dissimulada às vezes. Por quê? Pelo poder econômico. Eu sou o provedor, eu banco o teu luxo, eu banco a tua casa, eu sustento os teus filhos, então é assim que tem que ser. Agora, esse é um aspecto interessante, porque essa inserção da mulher no mercado de trabalho, ela trouxe um equilíbrio econômico dentro do lar. E uma ameaça junto, né? É uma ameaça junto ao homem. Ao poder, claro. E isso reconfigura, não sei se você concorda, Aline, reconfigura o papel que o homem ocupa dentro do espaço doméstico. O que você colocou anteriormente, o homem hoje cuida da criança, leva à escola. Sem o menor problema, troca fralda. Muitas atividades que antes era exclusiva da mulher, hoje é feita de forma compartilhada. Claro. Se isso é um aspecto positivo, tem esse aspecto negativo. O homem perdeu o seu trono do poder econômico. Isso é motivo gerador também dessa violência, muitas vezes, esse resquício do homem, que não é mais o macho provedor? É o que você falou, tem que ser um resquício já, porque não há o menor problema. Tem casais que se entendem perfeitamente quando a mulher ocupa financeiramente uma posição vantajosa em relação à do homem. São casos raros, isolados, mas já acontece. E se o casal se entende dessa forma, não há o menor problema. Então, assim, negativamente, quando ele tem na história dele essa coisa de que eu sou o macho, eu sou o provedor e eu que sustento, e ela pode até ter as coisas dela, mas quem garante a segurança total e proteção sou eu, né? Então, essa coisa do positivo e do negativo, do sim, do não, do pode, não pode, nessa questão feminista, ela tem que ser eliminada, porque, na verdade, uma vez que você entende que são iguais e pronto. É claro que você tem questões, por exemplo, biológicas e fisiológicas. O homem, por si, pela natureza anatômica dele, ele é mais forte. Então é natural que ele consiga carregar mais peso, que ele consiga fazer movimentos mais esforçados. Nada impede que uma mulher faça também. Se precisar fazer, ela faz, né? Agora, a gentileza cabe sempre em qualquer lugar, né? Ele pode abrir uma porta, se ela não se importar. Ela também pode abrir a porta, se não se importar. Enfim, são pequenas atitudes que você não tem que cumprir protocolo do certo e do errado. É sempre o bom senso. Quando você usa o bom senso, né, você elimina qualquer tabela e qualquer padrão de sim e não, de certo e errado. E aí tem uma questão também interessante, porque você tem uma mudança de comportamento, de atitude, de ação do homem, da mulher, nessa reconfiguração do próprio espaço da divisão social do trabalho. Agora, de certa maneira, a gente precisa criar também um discurso que acomode essa mudança. Por exemplo, o homem ter uma compreensão dessa mudança é um discurso que acomode também a sua nova atitude, o seu novo posicionamento, o seu novo comportamento. Porque muitas vezes ele não admite isso, né? Sim. Não admite, por exemplo, a mulher ter um rendimento maior que o dele. Ela ser mais autoritária, mais ativa. Mais ativa que o próprio homem. Então, quer dizer, eu acho que nós vivemos aí um choque de placas tectônicas em relação ao homem e à mulher, que nós estamos passando por um processo, talvez, de mudanças muito grandes. Valores, e que isso gera, consequentemente, essa instabilidade, né? Exatamente. Nós temos uma instabilidade muito grande nesse aspecto, né? Não só das mulheres, né? Pela luta, pela conquista, mas também pelo homem, muitas vezes perdendo o espaço que sempre lhe pertenceu, né? Na história. Historicamente teria que ser dele, né? Mas aí eu brinco assim, tem que ser mais rápido do que a gente, então. Se não tá contente, então agiliza, meu amor, porque a gente tá chegando perto de você. Corre, então acho bom se mexer, ou então aceita que dói menos. Mas na verdade, assim, essa coisa do feminismo, essa coisa de ficar pejorativo, é porque algumas mulheres aproveitaram essa onda para querer jogar e extravasar todas as frustrações e tal de uma história de repressão. E na verdade não é isso, a gente tem que colocar o pé no chão,
né? Vamos lá, vamos ser iguais? Vamos. Só que existem situações que a gente pode flexibilizar, eles também podem flexibilizar, sempre considerando o bom senso. Ah, eu ganho mais do que você, eu fiquei, por exemplo, às vezes o cara até ganhava mais, mas ele ficou desempregado, uma situação externa que ninguém teve controle. Ele vai ter que se flexibilizar e entender que a partir daquele momento eles vão ter que se adaptar e se ela trabalhar, a renda dela vai ser significativa por um determinado período. Ué, paciência, aí o relacionamento vai sofrer e sofre por causa dessa situação? Sim. Sofre. Daí os dois têm que ter um alinhamento muito fino para não permitir que isso abale demais a relação. Liliane, o nosso espaço aqui é curto, mas eu quero colocar um outro ponto aqui, que é um ponto delicado, espinhoso, que é relacionado à liberdade sexual. Quer dizer, a mulher conquistou a liberdade sexual nesse percurso de lutas, e aí toda a questão se ela tem autonomia plena no uso do seu corpo. E aí entra uma questão fundamental que é muito debatida na sociedade, que é a questão do aborto. Sim. Como que nós podemos dar uma leitura sobre esse aspecto? Pois é, a liberdade sexual, ela trouxe justamente essa autonomia completa, desde a questão do momento que eu quero ter relação sexual, com quem eu quero ter relação sexual, e se eu tenho um parceiro fixo, no caso um marido, por exemplo, eu posso escolher ter ou não relação com ele no dia que ele quer. Porque até então a mulher tinha que estar disponível sempre, a qualquer hora, a qualquer momento. Né? Agora a gente já tem essa liberdade e essa autonomia. Com ela a gente traz o quê? A questão do estupro e do aborto à tona, porque o estupro é uma invasão da minha privacidade, do meu corpo, é uma relação sexual forçosa, sem o meu consentimento. Né? E a questão do aborto no caso de uma gravidez que eu não planejei, que eu não desejei, o que eu posso fazer com relação a essa condição que só dirá respeito a mim, ou se eu quiser interrompê-la, ou se eu tiver esse filho, como é que eu vou fazer dentro das minhas condições. É por isso que vem a polêmica. E na questão do aborto especialmente, vem a questão religiosa extremamente forte, e eu entendo perfeitamente, porque é uma vida que está ali em formação e tal. Essa vida vai fazer parte do mundo em um X tempo, né, dali meses. E como é que eu vou preparar essa vida para ser um indivíduo? Eu tenho condições para isso? Eu vou ter um suporte? Eu me julgo capaz de conduzir, colocar esse ser humano que vai ser desenvolvido e preparado por mim, um cidadão, né? Ou eu não tenho condição, o que eu vou fazer? Então, realmente, o direito é da mulher de resolver isso. Eu entendo que o Estado queira interferir, que a igreja interfira nessa decisão, porque senão vira uma bagunça. Mas realmente, assim, no final das contas, o impacto vai ser na mulher. Ou por dar continuidade ou por interromper, no caso do aborto. Vai ser só com ela o problema. Por isso que ela tem que resolver. Na verdade, né, Lilian, é um problema de ordem individual, mas que tem toda uma prescrição, digamos assim, social, seja religiosa, seja política. Porque essa bandeira hoje ela é também assumida por posicionamentos ideológicos no campo político, né? São bandeiras defendidas pró e contra, e também com uma presença muito forte de um discurso, que é o discurso religioso, que tem certamente um papel importante na sociedade, só que também tem esse posicionamento que fica até onde nós podemos intervir ou não no espaço da liberdade individual. Exato. Quer dizer, esse de fato é um dilema que se arrasta ainda, e me parece que é um tema muito aceso na pauta política brasileira ainda. Bastante, né? Bastante. Liliane, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Pauta em Debate. Obrigada. Mais uma vez, muito esclarecedor esses pontos que você avalia aqui, analisa do movimento feminista. Espero que você volte uma outra oportunidade também. Obrigada. Obrigada pelo convite. Um abraço. Outro para você. Obrigada. Você que deseja morar bem, dê uma olhadinha